A paz de Alcha, meus irmãos. Ah, agora eu vi, ó, aquela fila lá eu não cumprimentei, não. Né? Então, amados, a gente... Irmã Edna. A irmã Edna mudou o seu nome, ô Edcleito. É. Ah, como é que é o nome dele? Não é de Alcha mais não? Hã? Era Ed Alcha. Agora é só de Ed Al? Hã? Irmã Edgar é Ed Al, né? Ed Alcha. É só para diferenciar um do outro. É porque os dois têm Ed, né? E aí, irmãos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Alguns irmãos estão trabalhando muito, né? Estão trabalhando muito em várias frentes de trabalho, né? A irmã Débora, cadê a irmã Débora? Olha lá a irmã Débora, escondidinha lá, mas tá trabalhando. Cadê o irmão? A irmã Lília chegou? Ainda não? Irmão Natanael tá fazendo trabalho junto com a irmã e junto com a irmã Marinalva, ficando lindo o trabalho, mas é surpresa. O nosso objetivo é a gente postar no YouTube na sexta-feira. Sabe o que é? Como diz, é surpresa, mas eu não consigo ficar quieto. É a nossa festa, o encontro ali das cabanas, das tendas, do tabernáculo. Foi um árduo trabalho para chegar a 19 minutos. Nós temos 19 minutos. O vídeo inicial que o irmão Natanael tinha feito, ele tinha 50 minutos. Mas a gente achou por bem resumir ele para poder os irmãos não ficarem desinteressados, né? Agora, ele não é só um vídeo, ele é uma ministração maravilhosa de Yahweh. Uma palavra, não tem como a gente ver sem se emocionar. Não tem, sabe? Não tem. A gente assiste e se emociona tremendamente e é grato a isso que papai falou comigo no meu coração. A gente ia fazer a nossa festa quando, irmão Murilo? Quando que seria a nossa próxima festa? Eu falei, irmão Márcio, eu falei que ia ser quando? Na festa da Páscoa. Aí nós não vamos fazer na Páscoa. Assim seja. Aí nós vamos fazer quando, irmã Julie? Não, eu quero saber outra festa. Nós temos uma outra festa. Quem vai adivinhar? A irmã Ângela. Hã? Não, já fizemos festa das cabanas. Aqui, ó, já não estamos fazendo a festa da Páscoa, que já fizemos. Não vamos fazer na festa das cabanas, porque já fizemos. Então, qual festa nós vamos fazer? Vamos usar o nome correto? A festa da colheita. A colheita, que é a primícia da colheita. Nós hoje vamos fazer esse estudo. O pai falou comigo nesse momento e ele já tinha me falado que a gente ia fazer só 3 festas. E hoje nós vamos ver na palavra quais são as 3 festas que Yahweh exigia que os israelitas fossem em Al-Shalom. 3 festas. O nome da festa, a gente comemorou a festa da Páscoa, a festa tabernáculo,
que é a festa também exigida. E tem uma terceira festa, que seria a segunda, só que papai inverteu a ordem. Por quê? Porque ela fala conosco, que é a festa da primícia da colheita, que é, depois eles deram o nome de Pentecostes, por causa dos 50 dias. 50 dias depois da festa da Páscoa. E a gente está comemorando os 50. A minha esposa está fazendo aniversário dia 31 de janeiro, 50 anos. Né? 50 anos. E nós já vimos que nós estamos em que ano? Ano jubilar, que é o ano 50. E a festa é 50 dias após a Páscoa. E o que aconteceu 50 dias após a Páscoa, irmã Marinalva? Não, é a festa da colheita. Mas o que aconteceu de importante? O que aconteceu de importante 50 dias depois da Páscoa? Hã? Não, ele subiu com 40 dias, lembra? O que é irmã Kátia? O que é, eu vou perguntar para as mulheres, irmã Delminha. E o que é que aconteceu de importante em Pentecostes? Não, nós descemos. E desde que nós descemos, nós não voltamos mais. Ficamos peregrinando no deserto, em tabernáculos passageiros, que são corpos dos filhos de Adão, passageiros, carnais. E aí, qual que é a nossa esperança? Nós ficamos habitando em tabernáculos passageiros, para chegar nesse tempo agora, a gente habitar num templo eterno. Entendeu, irmã Marinal? O que é isso? Por quê? Porque com 50 dias após a Páscoa, nós descemos. Entenderam? Então, lá em cima já estava tudo planejado contra nós, né? Mas papai já tinha nos alertado tudo isso. E a gente aceitou de bom grado. Porque essa foi a vontade de Iau. E assim também o nosso pai. Ele também aceitou de bom grado a sua missão. Porque foi vontade de Iau. A paz de Alcha. Paz de Alcha. Paz de Alcha, minha irmã. Então, que eu falei aqui, ó. Eu falei do irmão Natanael. Vou falar na frente. Eu falei, o irmão Natanael e a irmã. Débora estão fazendo, junto com a irmã Marinalva, estão fazendo um grande trabalho. É que mamãe já tem. Vou deixar aqui. Então. E aí, nós vamos, os irmãos, hoje a irmã Marinalva fez os áudios que faltavam, né? Com essa voz maravilhosa. E aí, o nosso objetivo, sexta-feira nós estamos postando, né? Postando a nossa segunda festa,
E vocês vão ter uma surpresa. Oba! Vocês vão ter uma surpresa maravilhosa. Então, quando eu estava ali assistindo, o pai falou comigo a respeito da nossa terceira festa. E a nossa terceira festa, irmão Bruno, vai ser de arromba. Nada comedido, nada para economizar. Agora é tudo ou tudo. E a nossa... Vocês vão entender hoje, nós vamos fazer o invocar agora e vamos entrar diretamente na palavra, né? Maravilhosa. E esclarecer, né? Esclarecer sobre essas três festas. E essas três festas eu vou considerar a mais especial para nós, a primícia dos frutos, primícia da colheita, que depois eles deram o nome de Pentecoste pela influência grega. Os gregos influenciaram mudar o nome. Ao invés de festa das primícias da colheita, eles mudaram para Pentecoste, porque são 50 dias depois da Páscoa. Mas a beleza tá, vocês vão ver hoje no estudo, no nome primícia da colheita. E é o que nós vamos fazer, no nome de papai. Então, nós estamos rapidinho, vamos aquecer o motor, né? Eu queria só trazer um esclarecimento. Eu vi ali o desafio que o irmão trouxe, né? O irmão trouxe e falou sobre a passagem Gálatas 5, que fala as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Lembrando que ali as obras da carne envolve corpo, alma e espírito, pecados ali relacionados a todos eles, né? Então, quando fala obras da carne, envolve pecado contra a carne, contra o corpo, pecado contra a alma e pecado contra o espírito. Então, vocês devem ter estudado, visto como que cada parte do seu ser inteiro, ele precisa ser guardado irrepreensível. Tem que ser guardado irrepreensível. E nós não poderíamos retornar à nossa casa celestial se a gente tivesse incompleto. Por isso Paulo fala o nosso ser inteiro, né? Então você percebe, por exemplo, os que estão mortos aqui na terra. Por quê? Porque subiu, né? O seio de Abraão não está mais nos lugares inferiores, está na terra. Por isso que fala daqueles que dormem no pó da terra, né? Então, eles precisam ser o quê? Primeiro, ressuscitado, e depois que eles sobem, né? E eu vou fazendo aqui, antes da gente entrar nas festas, queria só lembrar os irmãos, aquela passagem de Lucas fala assim: alguns não experimentarão a morte. Vamos achar essa passagem em Lucas, papai falou. Lucas 9:27. Página 1805.
1805. Vamos começar aqui. Em Lucas, versículo 23. Lucas 23. Papai Yaucha falando, tá? Dizia ele, Papai Yaucha, a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome seu madeiro cada dia e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas o que perder sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem dele se envergonhará, quando vier em sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Al. Antes de ter visto o reino de Al. Quando é que aconteceu isso aqui, irmão André? Você fala o acontecimento dessa passagem? O acontecimento dessa passagem. Na vinda de Papai Yaucha, né? Yau. É quando que tá falando assim, ó. Diz, com efeito, vamos lá, peraí. Pois eu vos digo, versículo 27. Verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Iau. Onde que se cumpriu essa palavra, essa passagem? Não sei, papai. Não sabe? Nesse momento, não sei. Não sabe. Irmã Débora. Cadê a irmã Débora? E aí, minha irmã? Porque aqueles 3 discípulos que o papai levou no monte viram Yaucha, Elias e Moisés. Tá certinho. Ali, aqueles ali não provaram a morte enquanto não visse o reino. Exatamente. E onde está essa passagem? É a sequência. Hã? É a sequência. 28. Vamos lá. Versículo 27. Eu vos digo verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Al. Versículo 28. Agora chegou o reino de Al. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, Cafas, né? E Alrana, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto de seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante. O que é fulgurante, irmão? Irmão, vamos ver aqui. Fulgurante, irmã Edna. Brilho intenso. É de brilho intenso, né? Brancura. E eis que 2 homens conversavam com ele. Era Moisés e Elias, que, aparecendo envoltos em glória, falavam
de seu êxodo, que se consumaria em Al-Shalã. Isso aqui é maravilhoso. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono, e ao despertarem viram sua glória e os dois homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Yalcha: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Macha e outra para Elias Raial. Mas sem saber o que dizia. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrar na nuvem, os discípulos se atemorizavam. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o eleito, ouvi-o. Ao ressoar essa voz, Yalcha ficou sozinho. Os discípulos mantiveram silêncio e naqueles dias ninguém contava coisa alguma do que tinham visto. Agora eu quero, irmão Marco Beethoven já trouxe um estudo no passado, um pouquinho passado recente, que ele explicou um pouco, irmão, não foi? Foi. Agora eu quero que você me explique de novo o que você ensinou. Psss, presta atenção. Quando a gente falou lá atrás, a gente lembra que o papai, ele, do meio dos 12, né? Ele escolheu 3. Aí a gente fez a colocação ali, dizendo o que? Uma parte dos 12, representando ali só uma pequena parte daqueles 12 que estavam vendo o reino de El, que viria o reino de El. E a gente frisou o ponto que na hora que o papai Yalcha estava ali, que as vestes dele, né, e o rosto dele principalmente, ficou ali resplandecendo de glória, ele teve o contato com o reino de El, que era, na época, a gente entendendo ali como Micael. Aí, em cima disso, eles tiveram contato, fazendo link com Marcha, que teve o contato no Monte Sião, ali com o reino, que o rosto dele ficou resplandecente em glória. Irmã Débora, você faz alguma consideração do que o irmão falou? Pelo que eu lembro do estudo, há bastante tempo, né? É uma pequena parte, né, desses 3 a representação dos que não passariam pela morte. Isso, tá aí, tá certo. Mas não é isso que eu tô falando, é a explicação do irmão Marco. Como sendo o quê? Teve contato com Yahweh e ele ficou resplandecente. Sim. Eles viram aquele que é o reino. Hã? Porque viram aquele que é o reino de Yahweh. É. E quem que é o reino de Yahweh? Yalcha. Yalcha. Aqui tem um detalhe, irmãos, que vocês não prestaram atenção. Vocês não prestaram atenção. Versículo 29. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. O aspecto do seu rosto se alterou. Você já sabe, a face direita e a face esquerda. Tremendo. A sua face se alterou. E vieram conversar com ele quem? As 2 testemunhas. Conversar com quem? Com quem? Com a face esquerda. Porque a face direita, naquele momento, ela saiu de cena. Ela saiu de cena, por isso o aspecto do seu rosto alterou e o reino foi manifesto. E a nuvem desce, que eu já expliquei, é a glória de Yahweh, que é Yahweh visível, e inundou aquele lugar. E a voz da nuvem
diz: esse é o meu filho amado. Entendeu? O detalhe está aqui, ó. O detalhe está aqui, ó. Olha só. O detalhe está aqui, ó. O rosto, ó. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Na Bíblia é o Shalom. Por isso a nuvem, aqui ó, por isso no versículo 35, por isso que apareceu, olha só, versículo 34, ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra, a sombra do Altíssimo. Ao entrar na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio a voz dizendo: este é meu filho, o meu eleito. Entenderam? Vocês entenderam, irmãos? Irmã Júlia, você entendeu? Hã? Eu posso fazer pergunta então? Irmão Robson de Londrina, você entendeu, meu irmão? Veja bem, papai falou assim: olha, alguns aqui, que estão aqui, verão o reino. Entendeu? Não passarão pela morte enquanto não vê o reino. E o reino foi manifesto ali no Filho, que é o Espírito. Naquele momento, a alma saiu, o Espírito ficou no corpo. Vieram as duas testemunhas e ali a nuvem chegou, encobriu todos eles e da nuvem veio a voz: este é meu filho amado, o meu eleito. Faz o link com o filho amado, que vem no final dos tempos, o amado. Então quando o papai fala assim: olha, não vai morrer, presta atenção, não vai morrer enquanto não vê o reino. Ele já, se fosse papai que ele estava fazendo, todos já estavam vendo. Entendeu? Se fosse papai, eles viam ele diariamente. Mas ele estava referindo o outro, que seria o herdeiro, aquele que herdaria o reino dele. Por isso a face. Por quê? Porque a Escritura conversa com sutilezas para aqueles que são que percebem. É o beber a água com atenção. Por isso a palavra está dizendo aqui: enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. É a chave. O aspecto do seu rosto. Por quê? Porque se você olhar no espelho, o seu lado direito é diferente do seu esquerdo. É parecido, é semelhante, mas não é igual. Mas a palavra está mostrando assim: olha, é tão parecido, mas tem diferença. Que os discípulos conseguiram perceber a diferença. Por isso fala, a aparência da face alterou. Entendeu? Por isso está escrito aqui. E ele fala, olha só: enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou, suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura. Aí nós vamos lá em Daniel 7. Vamos lá. Página 1568. Daniel 7. 1500, você já até decorou, né, minha irmã? 1500 e? 1568. 1568. Presta atenção. Olha aqui. Quando a gente fala, por quê? Porque o pai entregou para o seu filho primogênito, que ganhou a herança dos seus irmãos, tomou deles a primogenitura. Esse se tornou o quê?
se tornou o herdeiro do reino. E o reino eterno. Um reino eterno. Daniel 7. Daniel 7. Presta atenção. Daniel 7. Vamos lá, 7, 9. Daniel 7, 9. Por que eu estou falando para prestar atenção? Para não deixar Satanás vir e roubar a boa semente do teu coração. Presta atenção que depois que eu te mostrar aqui, você não vai ter nenhuma dúvida daquilo que eu expliquei. Daniel 7, 9. Eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve. Suas vestes, as vestes do ancião, era branca como a neve. Ok? Aí você vai um pouquinho mais para frente. Daniel 7, 13. Olha aqui, Daniel 7, 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu, um como. O que é um como? Um parecido. Um parecido com o outro. Um como o filho do homem. Por quê? É a face direita e esquerda. Um como o filho do homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi otorgado o poder, a honra e o reino. Por isso que papai falou, olha, não verão o reino, não verão a morte, enquanto não verem o reino. E aqui deixa claro o link dos dois textos. Desceu a nuvem e outorgou, e aquele que estava na nuvem, ele falou, esse é o meu filho amado, o eleito. Ou seja, aquele que eu darei o reino. Aquele que eu darei o reino. Por isso que fala, ele, Daniel 7, ele desceu na nuvem. Um como o filho do homem. E outorgou ao ancião o quê? Outorgou ao ancião o poder, a honra e o reino. Outorgou ao ancião o reino. Por isso, papai levou aqueles 3 que são aqueles que não experimentariam a morte até ver o reino, o herdeiro, até verem o herdeiro. Só para você ver a conexão, de novo, versículo 13, Daniel 7, 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como o filho do homem, ele adiantou-se até o ancião, foi introduzido em sua presença, e o ancião, foi otorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações, línguas o serviram.
Seu império é eterno, jamais passará, e seu reino jamais será destruído. E o seu reino jamais será destruído. Agora nós vamos voltar lá em Lucas. Esse é o aquecendo motores. 1805. Olha lá, Lucas 9, versículo 27. Lucas 9, 27, página 1805. Nós estamos falando das coisas celestiais para com os celestiais. Lucas 9, 27. Eu vos digo, papai falando, verdadeiramente que alguns dos que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Yahweh. Se ele estivesse falando dele, todos ali já tinham visto, mas ele estava falando do herdeiro que herdaria o reino para sempre. Está entendendo? Logo em seguida, levou 3 deles para o monte. Eu vou mostrar para vocês o reino, o herdeiro. Eu vou mostrar para vocês o herdeiro. Eu estou levando vocês para o monte. Eu vi o cordeiro de pé no monte Sião, junto com os 144 mil. Levou eles para o monte. Agora eu vou levar vocês para o monte. Eu vou mostrar para vocês o reino, o herdeiro, meu herdeiro. Logo em seguida do texto, versículo 27, ele mostra o reino agora. Versículo 28. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, por que ele está fazendo? Ele está fazendo o link, olha aqui, olha o link. 8 dias depois daquelas palavras, 8 dias depois daquelas palavras, ele vai apresentar o reino. Viu a conexão? Ele faz a conexão para mostrar que passou 8 dias, aí ele mostra o reino para 3. Olha só. Diz assim. Aonde eu estou? Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo Pedro e Alrana, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. O seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram fulgurante brancura. Nós vimos lá o ancião. As vestes do ancião são brancas como a neve. Aí ele fala: e eis que 2 homens conversavam com ele, era Macha e Raial Elias, mostrando claramente ele sempre andando com ele, o herdeiro. Os seus irmãos ali, sempre andando com aquele que Yahweh escolheu para ser o primogênito. Desde lá de Sodoma, quando nós trouxemos a mensagem. Aí ele fala, e é o link, claro, do trabalho do ancião, junto com o trabalho das 2 testemunhas, porque o trabalho do ancião, 1260 dias, e o trabalho no final dos tempos das 2 testemunhas, 1260 dias, completando a obra, consolidando. Por isso que aparecem os 2 junto com aquele que é o herdeiro, porque papai naquele momento saiu. Papai saiu ali do corpo, deixou o espírito e o corpo.
E naquele momento papai volta como nuvem e enche o lugar. Por isso que em Daniel 7 está falando, eu vi um como o Filho do Homem descer na nuvem. E ele outorga ao ancião poder, glória e o reino. A palavra-chave, o reino, para fazer conexão com essa passagem que papai falou. Não morrerão, alguns aqui no nosso meio não morrerão, até que vejam o reino, até que vejam o herdeiro. Assim seja. Então nós fizemos aqui, irmão, vamos ver aqui, tá gravando, 42 minutos, nós fizemos o nosso aquecer, os motores, né? Gratidão? Então, vamos concluir aqui, pra gente fazer o invocar e começar o nosso estudo de hoje. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.